Os grandes veículos da imprensa brasileira estão dando hoje atenção quase total ao caso dos militares presos em uma operação da Polícia Federal por um suposto conluio para tirar a vida de Lula em 2022. Mas há um outro conluio que ficou comprovado com uma reunião secreta que aconteceu na residência oficial de Lula na semana passada, que está sendo escondido por essa mesma imprensa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que reunião foi essa, mas antes eu não poderia deixar de falar sobre o escândalo que veio à tona envolvendo a empresa do auto-intitulado super-herói brasileiro do combate ao discurso de ódio, Felipe Neto. O atual fiel escudeiro de Janja e um dos mais novos integrantes do time de hipócritas da esquerda que dizem combater a fome e a pobreza enquanto fazem, na prática, exatamente o contrário, teve mais uma hipocrisia sua revelada. A Play 9, empresa que tem como sócios fundadores Felipe Neto, o ex-rei de Globo João Pedro Paes Leme e o ex-jogador de vôlei Marcos Vinícius Freire, foi beneficiada com isenções fiscais na casa dos 14 milhões de reais. O benefício se deu através do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, chamado de PERSE, que existe com o principal objetivo de fomentar a recuperação dos setores mais prejudicados pela pandemia. Só que no caso da empresa de Felipe Neto, tem um detalhe muito importante que expõe a incoerência desse caso. A Play 9 atua no mercado digital, no mercado online, que não apenas não foi prejudicado pela pandemia, como ainda teve, com essa situação, uma grande oportunidade de crescimento. Essa empresa do Felipe Neto, por sinal, foi criada em 2019, o ano anterior ao início da pandemia, então cresceu justamente surfando essa onda. Só que enquanto se beneficiava dessa isenção fiscal, Felipe Neto atacava Elon Musk, defendia a taxação de super ricos, fazia campanha para Lula, puxava o saco de Alexandre de Moraes, dizia estar combatendo o discurso de ódio, o extremismo, a fome, a pobreza e tudo mais. Ou seja, essa é mais uma prova de que essa gente não passa de um bando de hipócritas que não tem o mínimo de caráter, pois moldam os seus discursos de acordo com aquilo que as grandes massas querem ouvir, com o único e exclusivo objetivo de promover os seus próprios nomes e de ocupar posições de poder. As virtudes que essas pessoas tentam demonstrar nos seus discursos são narrativas completamente mentirosas para ocultar o seu desejo incessante de alimentar o seu próprio ego e o seu próprio bolso. Mas essa não é a única hipocrisia que eu tenho para expor no vídeo de hoje. O que eu vou mostrar agora talvez seja ainda pior, pois envolve um número muito maior de pessoas. Agora vamos lá. Se você acessar as páginas principais dos grandes veículos da imprensa brasileira, você verá que eles estão dando atenção quase que total hoje ao caso dos militares presos em uma operação da Polícia Federal por um suposto conluio para tirar a vida de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes em 2022. Se você ligar a sua televisão, então, principalmente naqueles canais onde a militância política é exibida travestida de jornalismo, como é o caso da Globo News, você verá praticamente só isso. Segundo a PF, era a elaboração de um detalhado planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes. O que a PF está falando é que militares estavam em conluio fazendo um plano para matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo as investigações da polícia, no documento, esse documento, né, que foi chamado de punhal verde e amarelo, ele foi impresso no Palácio do Planalto, tá aqui, ó. Só que há um outro conluio envolvendo figuras do mais alto escalão que ficou comprovado com uma reunião secreta organizada por Lula na residência oficial do presidente da República, e isso está sendo escondido por essa mesma imprensa. Aliás, isso foi varrido para debaixo do tapete de maneira tão discreta que, mesmo acompanhando diariamente todos esses veículos de imprensa para a produção de conteúdo no meu canal, eu sequer havia percebido que essa reunião havia sido descrita em uma matéria, e você já vai entender o porquê. Veja só essa manchete da Folha de São Paulo no último sábado, às 11 horas da noite. Reta final de inquérito do golpe tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. Governo, STF, PGR e PF mantém silêncio após encontro no Alvorada e atentado leva Moraes a citar contexto de ódio contra instituições que reforça a investigação. Agora eu pergunto a você, se você estivesse passando pelas principais manchetes de um site de notícias e se deparasse com essa, sobre o que você pensaria que seria essa matéria? Provavelmente é a mesma coisa que eu, apenas uma repetição de todas aquelas narrativas sobre o suposto golpe, críticas a Bolsonaro e o uso do caso do homem que tirou a própria vida na Praça dos Três Poderes para reforçar a narrativa do ódio e da necessidade de regulamentação das redes sociais. Diante disso, você provavelmente também nem teria aberto essa matéria, pois já estava cansado de ver essas narrativas sendo propagadas pela militância. Só que no texto dessa matéria havia uma revelação
de algo muito grave que aconteceu na semana passada em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, líder da esquerda brasileira e principal adversário político de Bolsonaro e de toda a direita brasileira, usou a residência oficial do presidente da República, o Palácio da Alvorada, para sediar uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Andrei Rodrigues, Paulo Gonet e Cristiano Zanin foram indicados por Lula aos seus respectivos cargos. Moraes e Gilmar Mendes, apesar de não terem sido indicados diretamente por Lula, parecem ser hoje os mais assíduos defensores do atual presidente e das suas pautas. Só que a situação é ainda muito pior quando analisada do ponto de vista dos inquéritos que estão em andamento. A reunião foi entre o principal adversário político e maior interessado nas punições contra Bolsonaro, o presidente Lula, o chefe da corporação que comanda as investigações contra Bolsonaro, Andrei Rodrigues, o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se elas serão arquivadas ou se será oferecida a denúncia à Justiça, Paulo Gonet, e o ministro responsável pela sentença, Alexandre de Moraes. De brinde, a reunião ainda contou com o ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, e o ministro que já anulou condenações e provas contra muitos dos envolvidos nos escândalos da Lava Jato, Gilmar Mendes. E o engraçado é que a principal narrativa construída para destruir completamente a Lava Jato, a operação que havia desmantelado os maiores esquemas de corrupção da história desse país, foi justamente a de que houve um conluio entre juízes e procuradores do Ministério Público para incriminar aqueles que praticaram corrupção. Essa mesma narrativa vem sendo usada até hoje como base para anulação de condenações e de todas as provas contra os envolvidos nesses esquemas, que passam a não dever nada à justiça, como disse William Bonner na sabatina com Lula em 2022, como se esses crimes nunca tivessem sido praticados. O conluio dos integrantes da Lava Jato, de acordo com aqueles que usam esse termo, se deu através de mensagens trocadas entre eles. Mas uma reunião secreta entre os responsáveis por todas as etapas de um inquérito contra um político e o maior interessado na condenação desse mesmo político não é chamada de conluio, é chamada apenas de reunião. E eu não estou chamando de reunião secreta à toa. Essa mesma matéria da Folha de São Paulo, que tratou esse conluio apenas como reunião e que distorceu completamente a manchete justamente para não chamar a atenção para esse fato, relata que consultou as assessorias de Lula, dos ministros do STF que estiveram presentes, o Procurador-Geral da República e o Diretor-Geral da Polícia Federal, mas nenhum deles respondeu sobre qual foi a razão deste encontro e nem sobre o que foi conversado nele. E ainda tem mais um detalhe nessa história. Essa reunião foi no mesmo dia e começou minutos antes do episódio em que o cidadão tirou a própria vida na Praça dos Três Poderes. Ou seja, a narrativa criada em cima do caso foi de que o cidadão em questão estaria tentando atacar justamente essas pessoas, enquanto, na verdade, elas estavam todas em segurança no Palácio da Alvorada, que fica a cerca de 4.300 metros em linha reta de onde as explosões aconteceram. Enfim, o fato é o seguinte: quando eles são os alvos de investigações, conversas são chamadas de conluio, mas quando há um conluio deles contra adversários, aí o conluio é chamado apenas de reunião. Um grande abraço e até a próxima.